Queridos amigos da Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que Jesus continue nos abençoando agora e sempre. Continuaremos hoje lendo a sequência do capítulo 3, da terceira parte, aliás, o capítulo 4, já estamos no capítulo 4 da terceira parte do livro Nas Voragens do Pecado. No programa passado, lemos então exatamente o que aconteceu no Louvre após o desaparecimento de Luiz de Narbonne. Encerramos o capítulo falando a respeito da morte de Monsenhor Debé, que ao quebrado pela idade e até pelos achaques que sentia, adoeceu, e 2 meses depois do desaparecimento do seu querido filho do amor, do coração que ele criou, né? Ele veio desencarnar. Agora Charles acompanha os péritos de Ruth de la Chapelle após a sua fuga. Diz ele então: sigamos nós, portanto, a Ruth de la Chapelle na ocasião em que, já em terras da Alemanha, fora hospedada por um pequeno nobre da Renânia alemã, antigo e fiel amigo de sua família, devotado luterano e servidor de Frederico de G. Ruth e Carolina dormia profundamente, dissemos. Havia já 3 dias que ingressara naquela herdade. Não despertara durante a primeira noite, nem no dia seguinte. Avançara pela segunda noite, submersa numa letargia chocante, e rompera o dia e a tarde como que vencida por singular estado de coma. Dama Brandina e Raquel velavam atentas e fiéis, observando que pequenos delírios sobrevinham, durante os quais a pequena de la Chapelle se debatia entre visões aterradoras, imprecando a Otília de Lavigne que a deixasse em paz e acusando-a de haver-lhe causado grande mal ao instigá-la ao abominável ato de vingança contra o conde Luiz de Narbonne. A este, no entanto, a quem parecia ver em sonhos ou refletida a sua lembrança nas sensibilidades da própria consciência, suplicava perdão por entre ternas exclamações de amor, desfeita em lágrimas significativas. De quando em vez, Frederico chegava-se a Blandina em busca de informações do estado de sua antiga prometida. Postava-se à beira do leito em que jazia, contemplava-a com ternura e murmurava: pobre criança, despedaçou a possibilidade de ainda ser feliz com a sinistra aventura a que se atirou em busca de singular revanche. Tenhamos, no entanto, compaixão e paciência ante as suas desditas, que prevejo irremediáveis. Prometi a seus pais e ao pobre Carlos velar por ela e torná-la feliz quando a ocasião me permitisse desposá-la. Cumprirei a palavra a despeito de tudo. Frederico contava então 28 anos de idade. Era esbelto e nobre, simples e comedido, culto e honrado, fervoroso adepto da reforma, cultuava o evangelho nela refletido com desprendimentos e solicitudes dignos de um fiel cristão,
seguindo os exemplos edificantes do próprio Carlos Felipe, de quem fora discípulo. Diziam-no simples e modesto até ao admirável. E tanto quanto fora possível a um príncipe da época conduzir-se com benevolência e humildade, Frederico assim o fazia. E, portanto, Ruth, se perdera sua família inteira no massacre de São Bartolomeu, também encontrara em Frederico um amigo e defensor à altura da dignidade social e moral daqueles a quem descendia. Ele a amava, aliás, desde os dias da juventude, quando, discípulo de Carlos, com este se instruía em assuntos da nascente teologia reformista e na ciência do Evangelho, passando por isso mesmo longas temporadas no Castelo de la Chapelle. Daí, datava sua afeição pela menina, quase fraterna, a quem estranho destino aguardava. Ora, na tarde do 6º dia após a fuga, Ruth despertara do longo torpor, combalida e desolada, como se entrasse em convalescência de grave enfermidade. Blandina entregou-lhe então uma carta que o misterioso portador trouxera horas antes. Entregara este ao guarda-portão da herdade, recusando-se a declinar a sua identidade como a do remetente do documento. A missiva, feita em papel comum, não trazia brasão nem quaisquer particularidades reveladoras da origem, senão sinetes de lacre vermelho e azul, selando-a hermeticamente. O velho serviçal entregou o documento a seus senhores, enquanto o portador do mesmo desaparecia numa curva da estrada, rumando para os lados do Reno, e Frederico e Blandina, respeitando os direitos da destinatária e supondo algo importante provindo da França, preocupados por se reconhecerem descobertos, entregara-na a Ruth, sem mais delongas, uma vez esta desperta. A jovem fugitiva abriu-a com indiferença e leu: Conviria provar-te, louca menina de la Chapelle, que jamais alguém ludibriará a rainha da França. Eu poderia fazer-te retornar ao Louvre e castigar-te como mereces. Todavia, prefiro desprezar-te, porque serias uma preocupação a mais em minha vida e por julgar-te realmente inofensiva. O conde desapareceu para sempre e foste tu o que aniquilaste. Que sobre a tua consciência para sempre pese esse crime, essa traição que sei ele não mereceu. Era ele dos mais nobres e generosos cavaleiros da França, só comparável aos homens da tua raça, cujo nome não soubeste honrar. Que as dores que ele padecer e as lágrimas que chorar recaiam sobre o teu destino. A minha consciência está em paz. Eu apenas defendi o trono da França ameaçado por sua existência, como era de meu dever. Não regresses à França. Serás punida se o tentares. Como vemos, esta carta, pequena missiva, é de Catarina de Médicis, aquela mulher ignóbil, perversa, mas ao ponto de tripudiar sobre a desdita alheia. Ela, através dos seus agentes, conforme lemos páginas atrás,
descobriu o paradeiro de Ruth de la Chapelle, de Ruth Carolina de la Chapelle. E assim mandou-lhe uma missiva, transferindo para a consciência da pequena menina todo o trágico acontecimento com Luís de Narbonne. A rainha aproveitou-se da situação, prendeu Luís de Narbonne e aniquilou-o numa masmorra infecta, imunda e apertada. E agora transferia para Ruth Carolina todo o remorso consciencial que pudesse existir em decorrência do desaparecimento de Luís de Narbonne. Imaginem, caríssimos ouvintes, prezadíssimos irmãos do ideal espírita, o que será doravante o sofrimento de Ruth Carolina. Encerrando o capítulo, diz então o Espírito Charles: Carolina passou a carta a Frederico sem uma palavra e continuou a refeição interrompida. 3 dias depois, na pequena assembleia reformista da aldeia, com a assistência de vários fidalgos da redondeza e membros da família DG, que Frederico mandara avisar e convidar, e rodeados de aldeões que entoavam cânticos usuais nas cerimônias luteranas, um representante da Reforma unia em matrimônio a Formosa de la Chapelle e o príncipe Frederico de Góis, que sorria feliz e atencioso. E quando chegaram finalmente ao velho solar onde pretendiam residir, Ruth era, com efeito, a princesa dos cabelos de ouro que apaixonara o desditado Luís de Narbonne, desaparecido para sempre nas trevas de um subterrâneo desconhecido do Louvre. E assim, o Espírito Charles termina a narrativa do capítulo 4 da 3ª parte do livro Nas Voragens do Pecado. Como percebem os meus irmãos, estamos caminhando para o final da leitura deste livro. Aliás, o primeiro dos 3 que pretendemos ler nessa primeira etapa, nessa pequena jornada do nosso trabalho junto à Rádio Fraternidade, que é Lendo Livros Espíritas. Teremos mais alguns capítulos para depois chegarmos à conclusão. Estamos no capítulo 5º da 3ª parte e vamos então até o capítulo, vejamos, até este aliás, é o último capítulo da 3ª parte, depois entraremos na 4ª parte e finalmente a conclusão do livro. Muito bem. Vamos iniciar hoje, então, a leitura do capítulo 5º do livro Voragens do Pecado e que traz por título Almas Supliciadas. Antes, porém, um pequeno comentário. Todos nós percebemos qual será o Calvário. Melhor, percebemos não. Podemos antever, prever o que será o Calvário de Ruth Carolina, essa menina de alma nobre, de família nobríssima da França, que em decorrência da ação funesta de Otília de Lavigne, quando em vida já influenciando-a, e depois ainda em espírito, continuando a sua influência, levou a cometer estes atos pecaminosos, terríveis e de graves consequências, atrasando, sem dúvida, a sua ascensão à perfeição para a qual todos nós fomos destinados. Ela, ao invés de perdoar Luís de Narbonne, incitada por Otília de Lavigne, fez aquele plano tenebroso para se vingar de Luís de Narbonne,
e encontrou na frente o desejo mórbido da rainha Catarina de Médicis, que via em Luís de Narbonne um provável usurpador do trono a quem ela achava pertencia somente à sua família. Mas como havia-se a suspeita de que Luís de Narbonne era filho bastardo do seu marido, Henrique IV, ela então queria eliminá-lo para evitar qualquer perigo ao trono. E assim, numa trama urdida, temos certeza, por algozes espirituais, Luís de Narbonne acabou sucumbido numa masmorra, como dissemos, uma pequena prisão. E então esse crime agora, de autoria tríplice, se podemos assim dizer, de Ruth, de Catarina e ainda de Olívia, estava sendo imputado todo à pequena Ruth. Catarina de Médicis estava acostumada a praticar esses atos terríveis sem se incomodar, sem que a sua consciência a fizesse sofrer, porque estava ela ainda envolvida nas trevas e no mal. Olívia, ao se transportar para o plano espiritual, continuou com a sua sede de vingança, influenciando Ruth e Carolina para que ela pudesse realmente dar cabo à vingança. Ruth, ainda hospedada na carne, seria a que ficaria para expiar ou expurgar o sofrimento em decorrência do remorso. Veremos, entretanto, na leitura das obras de Ivone A. Pereira, narrada pelo Espírito Charles, que muitos séculos se passarão de sofrimento para Ruth e não apenas de sofrimento, mas de capitulação. Veremos nas obras seguintes. Vamos então começar o capítulo 5º, intitulado Almas Supliciadas. A vida dos dois jovens esposados nas terras de propriedade de Frederico decorreu discreta e retirada, como conviria a luteranos que deveriam imprimir à própria crença religiosa o alto cunho das qualidades pessoais nelas ou nela inspiradas. Frederico era o esposo afável e paciente, portador de bondades só comparáveis à sua própria honradez, que rodeava a infeliz esposa de todas as atenções, procurando levá-la a esquecer o passado precipitoso. Ruth amava-o e respeitava-o muito eternamente. E, às vezes, por muitas, dizia-lhe durante as horas dulçurosas do aconchego familiar, frente à lareira, enquanto crente sincero dos poderes divinos, ele relia em voz alta para ela, tentando uma educação religiosa que a melhorasse e edificasse, os admiráveis livros da Bíblia, como de uso entre as famílias protestantes da época e até mesmo de hoje. Em verdade, meu querido Fred, dizia Ruth, sei que não sou merecedora da generosidade com que me acatas. Não passo de miserável pecadora que ultrajou as recomendações do Decálogo no dia em que, diante da Bíblia exposta, jurou desditar um ser humano para a satisfação de um insensato sentimento de ódio e vingança. Frederico, porém, sereno e paciente, em vez de lhe prestar atenção aos angustiosos arrazoados, continuava a leitura em voz alta, tentando prendê-la ao encantamento das lições,
enquanto o fogo vivo da lareira iluminava o livro precioso aberto sobre seus joelhos. E lia, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isto está contido no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 10. Ruth, entretanto, contraditava. Atraiçoei o Evangelho do Senhor, meu frete. Como atraiçoei um desditado Filho de Deus, confiante sobre as minhas mãos. Aquele mesmo renegado ao Evangelho, quando hipocritamente me permitia atos de um ritual religioso que não era o meu, a fim de melhor enganar o meu próximo. Traí a honra da minha fé, quando falsamente jurei a Deus diante de um altar, receber e respeitar como marido um homem que eu odiava e a quem pretendia desditar, servindo-me da confiança conjugada ou da confiança conjugal por mim profanada. Mas, a suavizar tão intensa amargura, ela ouvia da boca do esposo o sussurro de melodioso cântico que estendia suas doces notas como bálsamo generoso que buscasse apaziguar as ardências do infortúnio de corações atribulados. E lia no Evangelho: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está no Evangelho de João 8:12 e Mateus 11:28. A Formosa de la Chapelle, no entanto, parecendo não acatar os sublimes e enternecidos convites, fitando sempre a dança vivaz das chamas do braseiro, como alguém que se deixa resvalar para a auto-obsessão, continuava como que falando à própria consciência, enquanto o vento das nevadas assoviava por entre as réguas das persianas fechadas, ou a chuva batia, tamborilando nos vidros da vidraça. Ah, meu caro Frederico, traí o próprio Ser Todo-Poderoso, a honra dos meus antepassados, acumulando de ignomínia o respeitável nome de minha raça. Traí meu próprio coração e a minha honra pessoal, no dia em que, nos braços de Luís de Narbonne, eu fiz acreditar que era sua legítima esposa, para melhor aviltá-lo e destruí-lo. Em que emenda o jovem seu caminho, guardando, ó Deus, os vossos mandamentos, continuava Frederico, esforçando-se para lhe consolar sem lhe dar atenção nas suas palavras de condenação. Porventura eu estaria louca, Fred, quando prometi a Otília ultrajar os próprios ensinamentos contidos no livro santo dos huguenotes? Repetia então Frederico, tentando acalmá-la. Ainda é tempo de perdoar e de amar para apaziguar a consciência, minha Ruth. É sempre tempo de recordar aquela inefável passagem do Sermão da Montanha. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Conforme a anotação de Mateus no seu Evangelho, no capítulo 5, versículo 44. Mas, afirmava ainda Ruth desesperada, eu afrontei a casa de Deus.
Quando, jurando ter renegado a reforma, eu me curvei a adorar altares idólatras, que insultavam a fé, massacrando aqueles que defendiam a moral do cristianismo, dos abusos e das paixões que sobre ela pesavam. E precipitei-me no inferno ao entregar a rainha cruel, um homem que me amava acima de tudo e cujos crimes nos evangelhos me aconselhavam a perdoar e esquecer, porque nem mesmo o Divino Mestre condenou alguém, visto que somente o Todo-Poderoso, Legislador Supremo, poderá corrigir os filhos transviados das leis por ele traçado. Vamos encerrar o nosso programa hoje. No próximo programa, continuaremos a ler este capítulo que Charles intitulou de Almas Supliciadas, onde percebemos o início do sofrimento inenarrável de Ruth e Carolina. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos proteja agora e sempre.